Sejam muito bem-vindos ao podcast Educação, uma iniciativa do Núcleo das Escolas Particulares aqui na CIRP. Eu sou o João Aleixo, apresentador aqui do projeto, desenvolvedor e também proprietário da The Future School, uma escola de tecnologia. E hoje, para falar sobre um assunto muito legal, que é inteligência artificial, eu convidei uma referência aqui na cidade, que é o Guilherme. E para falar um pouquinho do Guilherme, eu precisei escrever aqui o currículo dele, porque o currículo dele é longo, viu? Ele é tecnólogo em análise de sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo. Ele tem vasta experiência na área de tecnologia da informação e ele gosta muito de inteligência artificial, sendo o cofundador e um dos líderes da comunidade de inteligência artificial aqui de São José do Rio Preto. Ele também é líder local do NASA Space Apps, que é um evento da NASA mundial. Ele coordena esse evento aqui em São José do Rio Preto. Ele atua como avaliador em apresentações acadêmicas e também faz trabalho social ensinando informática. Seja bem-vindo, Guilherme. Sim, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de participar aqui principalmente estar aqui na CIRP. Para mim é muito importante, né? Porque eu estava te contando aqui um pouco antes, de que foi a associação, foi o primeiro lugar que eu busquei aqui chegando na cidade. E fui muito bem acolhido, então é um prazer estar aqui conversando. E também pela amizade que a gente teve já, Sim. né? Desde quando você ganhou o prêmio da CIRP em 2019. Então, acho que, cara, é muito bom estar aqui. É um prazer mesmo estar conversando com você. Eu agradeço você ter aceito o convite, porque, cara, sempre quando chega alguma demanda de tecnologia para mim, que foge um pouquinho da minha alçada, né? Que eu tô ali mais na área de games, robótica, que é o que eu faço com meus alunos, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é sempre você. Então eu sempre mando mensagem, falo, ó, tem alguém para indicar, sabe me falar sobre esse assunto quando foge ali, vai para inteligência artificial, que é o foco até do que a gente vai falar hoje. Então eu fico muito feliz porque para mim você aqui na cidade é a referência em tecnologia. Então tudo que eu preciso relacionado a esse assunto eu busco você. Legal. Então obrigado. Muito bom saber disso. Obrigado por aceitar aqui. E pra gente começar, né, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre inteligência artificial, mas também voltado para a área da educação, porque aqui é um projeto para a gente trazer informação de qualidade, informação real sobre o que está acontecendo no mundo da educação, como que a gente ajuda as crianças a passarem por essas transformações tecnológicas, esse monte de coisa que está surgindo, os pais não sabem o que fazer, os professores também, alguns perdidos, porque é muita coisa acontecendo. Mas para a gente poder dar um passinho para trás antes de entrar nisso, eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí do que é a inteligência artificial, né? Quem não entende nada sobre esse assunto, como que você explica o que é? Eu sei que é um negócio que a gente pode ficar aqui o dia inteiro, mas com as suas palavras aí, o que você fala pra gente? Eu vou... primeiramente, eu queria até comentar sobre a comunidade de inteligência artificial aqui de São José do Rio Preto. Acho que é muito importante, é um grupo que o meu ex-sócio, o Flávio, né, ele começou esse projeto aqui, eu e ele, assim, começamos o projeto de inteligência artificial. Hoje a gente temos mais de 250 pessoas, então, se você quiser participar, é um grupo de WhatsApp, porém, a gente faz muitos eventos também. Eu acredito que eu tô. Sim, tô com lá, certeza, tô acompanhando tudo. E assim, a inteligência artificial, ela basicamente é a tentativa de simular a inteligência humana, né, de alguma forma. Então, a gente pode aqui ficar discutindo sobre o que seria inteligência, né, humana. Então, a gente vai entrar na filosofia a agora. gente entraria, né? até para o lado mais filosófico. Porém, assim, a inteligência, né, humana, de alguma forma, ela tem de resolver coisas. Então, por exemplo, o seu trabalho, né, o meu trabalho, a gente tem a inteligência na qual a gente tem um problema e a gente tenta resolver esse problema. E às vezes, em muitos casos, a gente tem até um script a seguir ali. Temos um modelo a ser seguido, né? Então, a inteligência artificial, ela primeiramente ela vem para tentar resolver problemas particularmente humanos e que somente humanos conseguem resolver. Mas, num certo momento, as máquinas, através de aprendizado, elas conseguem estar resolvendo essas questões humanas de maneira, bem dizer, com maior performance até do que nós mesmos. Então, assim, através de modelos matemáticos,
Então, em resumo, assim, por debaixo do capô ali da inteligência artificial, nada mais são do que modelos matemáticos, que, através de muita carga de informação, então, inteligência artificial já começa que ele necessita de muita informação, muitos dados, para que sejam reconhecidos padrões desses dados imputados. E aí existem diversas maneiras de você... diversas abordagens, né, de inteligência artificial, desde modelos supervisionados, modelos não supervisionados, mas que, em suma, seria o seguinte, eu imputo muitas informações, muitos dados ali, e desses dados eu tento tirar uma inteligência dessas informações, analisando padrões nessas informações. Então, a inteligência artificial, de maneira assim, ainda um pouquinho complexa, né? Mas ela é um pouco isso, que é dar um resultado, dar uma previsão, dar uma decisão baseado em informações e não no formato comum que é de algoritmos. Que assim, vamos pensar na programação, né? Que em softwares, que normalmente a gente costuma utilizar, existe uma receita de bolo a ser seguida. É a lógica do programador, né? A lógica de programação. Então, dentro dessa lógica de programação, existem regras escritas, que assim, ó, se entra esse dado, se aperta esse botão, faça isso. Execute tal função, faça isso. Então, é um conjunto de instruções que são executadas. Quando a gente vai para o modelo de inteligência artificial, já não tem esse miolo dessas instruções, eles não são previamente programados. Então, o que acontece? Existe um treinamento de máquina que, ao receber muitas vezes apertando o botão, vamos pensar assim, ele entenderia o que você quer com aquele aperto daquele botão. Ele aprende. Ele aprende assim. Conforme os dados são imputados. E aí vão tendo padrões, e esses padrões eles começam a acertar de uma maneira muito próxima de que um humano, ou até mais do que um humano, conseguiria acertar. Legal. Eu imagino, né, acredito que aqueles CAPTCHAs que a gente fazia muito antigamente, hoje é um pouquinho menos, que tenha o reconhecimento facial, essas questões, mas o CAPTCHA é uma forma de você ensinar também a inteligência artificial a reconhecer algum padrão ali na imagem, né? Então, selecione as imagens que são gatos, por exemplo. Mas é um modelo até baseado mais em reforço. Que reforço. Para quem não conhece o CAPTCHA, é que quando você vai acessar alguma página na internet, para eles garantirem que é uma pessoa, eles colocam várias imagens para você poder selecionar essas imagens. Então, quando você clica sobre... então, ela vai aparecer assim para você. Quais os gatos que estão nessas imagens a seguir? Então, vão aparecer gatos e vão aparecer cachorros, vão aparecer imagens que não tem nada a ver. E aí, na verdade, essa inteligência por detrás pode já ter sido treinada. Assim, eu não conheço o sistema do CAPTCHA, mas ali o movimento nosso de ir lá e dar um clique no que é gato e dar o ok, de alguma forma eles estão treinando uma inteligência por detrás com reforço. De tipo assim, ó, tem essas imagens, a gente treinou o nosso modelo acredita que essas imagens aqui são gatos. Quando alguém vai lá e clica nessas imagens, ele está reforçando que realmente aquilo são gatos. Então, legal. Assim, eles conseguem, através de reforço, melhorar o modelo deles de análise de predição para identificação de gatos. Eu, olhando um pouquinho de fora do mundo da inteligência artificial, não trabalho muito com isso, mas eu imagino que é por isso que recentemente explodiu tão rápido assim, as questões relacionadas à inteligência artificial, porque elas vinham aprendendo muito durante muito tempo. E aí, quando a gente fala de exponencialidade, é um negócio que de um dia para a noite pode, né, atingir o mundo inteiro. E eu imagino que é isso que aconteceu, né? Elas vinham aprendendo muito e aí resolveram lançar, acho que o ChatGPT foi a primeira, assim, aberta ao público. Foi assim, tiveram famosa, outras, né? Tiveram outras inteligências artificiais e assim, a gente tem, só para entender também, que as inteligências artificiais, elas estão no nosso dia a dia, né? Já há algum tempo. Não vamos dizer muito tempo, mas
vamos dizer, já pelo menos uns 15 anos a gente tem contato com inteligência artificial de alguma forma. Uma pesquisa no Google, lógico, os primórdios nem tanto, mas depois de uma evolução, você digitar uma informação ali no Google, ela tem uma inteligência para localização. O tradutor do próprio Google também era um formato também que se utilizava de inteligência artificial. Então, assim, tem muitas coisas que já eram... O próprio teclado nosso, ao digitar uma palavra e aparecer uma sugestão de uma próxima palavra, lógico que não em todos os casos, mas nos casos mais recentes, assim, eles já utilizam de inteligência artificial para poder prever qual que é a próxima palavra a ser escrita. Então, a gente já vivia muitas inteligências artificiais inseridas no nosso modelo. Mas, assim, até falando da comunidade mais uma vez, a gente lançou a comunidade em 2019, né? E em 2019 a gente já tinha pessoas adeptas com a inteligência artificial, de aprender, principalmente esses modelos preditivos e outros modelos também. Então a gente já tinha um hype ali, mas era um hype entre as pessoas técnicas, quem tá né? dentro do mercado, quem tava ali, dentro né? do mercado e tal. E ainda não era o hype, né? Porque você ia tentar implantar uma inteligência artificial numa empresa, você não conseguia nem explicar para os empresários o que é isso. Sim. Então, quando o ChatGPT apareceu, né, em novembro do ano passado, recente, disponível ao público, na verdade, em geral, eu acho que teve esse boom, porque quando eu consumi ele ali em novembro, eu já vi outras pessoas que tiveram acesso ao modelo antes contando quais eram as possibilidades que ele tinha, e quando eu usei ali em novembro, dezembro, eu fiquei espantado. Então, eu já previa, né? Eu falei assim, olha, isso aqui vai bombar. Então, para todo mundo que eu conversava, eu falava assim, olha, isso aqui vai mudar a vida de muitas pessoas. E aí eu acho que essa tecnologia foi a grande tecnologia que mudou a inteligência artificial, mudou o patamar de inteligência artificial e abriu para o grande público. Sim, é meio que colocou na boca do povo, né? Sim. Democratizou a informação no sentido de agora todo mundo sabe pelo menos como é que funciona de uma forma assim. Se eu pegar para começar a mexer, não é algo tão impossível assim, né? Igual quando a gente fala normalmente sobre tecnologia, as pessoas sempre associam a coisas que estão muito distantes, estão muito longe, é só coisa que tem lá no Vale do Silício, isso nunca vai chegar aqui, o Brasil é um país atrasado. Então, eu acho que a questão do ChatGPT mostrou para as pessoas, assim, escancarou para as pessoas que não está no seu dia a dia. Eu tive até, uns anos atrás também, uma questão com o próprio Google Maps, né? Que eu estava indo muito para o mesmo lugar, passava o dia inteiro lá, voltava para casa, ia muito, voltava. E aí, depois de 2 meses, o próprio Google Maps perguntou: você quer colocar esse endereço como sendo o seu trabalho? Aí eu falei, nossa, cara, para de me vigiar, né? Tem alguma câmera. Mas não é, né? É o reforço que você falou, que vai ensinando aquilo de alguma forma. E aí, ele consegue aprender em cima do que ele está vendo dos usuários, do que ele está recebendo dos usuários também, né? E esse é o grande diferencial das Big Techs, né? Que hoje eles meio que, de alguma forma, dominam essas inteligências artificiais também. Porque, igual a OpenAI não é uma Big Tech, mas por detrás tinha a Microsoft investindo. E, ao mesmo tempo, quando a OpenAI abriu essa tecnologia para o grande público, virou uma corrida. Virou uma corrida. O Facebook com o Llama, outras tecnologias, o próprio Google com o Bard, que recentemente foi liberado aqui no Brasil também, e outras tecnologias também, outras empresas vieram numa corrida insana, né? Para não perder espaço nessa área de tecnologia, né? Nessa área de inteligência artificial, eles assim, não quiseram ficar para trás. E eu tava, quando a gente fala assim, de inteligência artificial, o que ela consegue criar e o porquê que, ao mesmo tempo que é tão fascinante, é tão amedrontador, né? Ao mesmo tempo que, nossa, é muito legal, mas, nossa, pode dar ruim demais. Por que tá rolando essa discussão? Eu vi que teve alguma coisa relacionada
na ONU, não foi? Alguma coisa assim? Umas semanas atrás, uma discussão sobre os caminhos da inteligência artificial. Sim, tem muitos... Coisas desse tipo. tem muitas empresas... muitas empresas dos Estados Unidos se reuniram para fazer uma carta, né? Várias instituições fazendo um movimento ali de... vamos conversar sobre isso, né? Porque também existe um lado assim... muitas tecnologias, elas são colocadas para nós, né, para nossa utilização, mas ao mesmo tempo não tem um pensamento crítico sobre elas, né? Não Então, tem assim, um limite, né? Uma limites, regra. então, por exemplo, o uso do smartphone não é questionado, conversado, existem... Sim. A gente vai começar a ver os problemas disso em breve, né? Em breve a gente vai Em começar a breve. entender. Mas, assim, a parte de regulação, por exemplo, regulação do uso de inteligência artificial, por exemplo, nos feeds, né? Porque você imagina, você abre um TikTok, você abre um Facebook, o ato de você fazer o slicer, de você passar o dedinho para cima, aquilo tem muita inteligência artificial para te recomendar o próximo conteúdo. Para quê? Para que você continue na rede. E então, por exemplo, essa é uma forma de utilização que... Qual que é o risco disso? Sim. Né? E aí você... As pessoas vão entrando numa bolha e não conseguem sair, os né? conteúdos que são oferecidos para eles, às vezes a pessoa fica presa por horas naquele movimento ali, Um ciclo porque sem fim. é muita dopamina, é muita informação que ele recebe, então de alguma forma ele fica preso. E as redes sociais, as inteligências artificiais, o que elas têm? Elas têm um treinamento para conseguir exatamente isso, sabe? Elas são treinadas para te dar essa emoção na hora que você sobe, de você querer o próximo, entendeu? Como se fosse uma máquina caça-níquel, assim, vamos dizer. Se você para, né, de rolar um pouquinho para ver algo que te interessa ali, questão de 2 segundos que você parou para ver alguma coisa, ele já entende que aquilo ali te interessa, né? Sim. E aí ele começa a mostrar mais coisa. Eu percebo, assim, que com criança, principalmente, com adulto que, né, teoricamente tem um grau de crítica um pouco mais elevado, eu acho que talvez possa ajudar na questão de economizar tempo, né? De você receber ali conteúdo que você tá a fim de ver, que te interessa. Agora, para uma criança, eu imagino que, como não tem esse filtro, 90% dos casos que a criança tem acesso a isso não é mediado por um adulto, né? Ela fica ali no celular, às vezes, o dia inteiro, rodando, ela cai num assunto que não era para a idade dela, né? Porque a inteligência artificial, às vezes, erra também, né? Acaba direcionando para um lugar que não é legal. Eu percebo que essa questão da dopamina que você falou é um negócio que está deixando as crianças, os adolescentes muito ansiosos, depressivos. Então, eu acho que a inteligência artificial é algo bom, só que, né, tem que ter o limite ali, tem que ter e esse é o exemplo do que a gente já está vivendo hoje, né? Porque aí vem muito medo, porque quando alguém foi lá e começou a conversar com o ChatGPT, em 2, 3 respostas e com alguma pergunta que não seja uma brincadeira, assim, né? Quando você começa a puxar para o lado mais sério mesmo, você começa a ver o potencial que tem essa ferramenta. Sim. Eu, por exemplo, eu faço uso do Plus, né? E aí, quando eu fiz a assinatura do Plus e foi liberado a versão 4, né? Do modelo, né? Do ChatGPT 4, eu comecei a fazer alguns testes, né? Porque eu sou programador e utilizo, né, o ChatGPT na construção de software. Então, eu uso em muitas outras ações pra no meu dia a dia. Processo, né? E assim, desde a criação do escopo até a criação de códigos mesmo. E no nível o 3.5 já era muito bom. Mas quando eu fui para o 4, com a versão 4... É muito melhor. Assim, é descomunal o quanto que ele consegue te dar de assertividade do seu código. Eu tendo, assim, um nível muito bom de entendimento de código. Então, eu olho para o código, eu sei que foi bem desenvolvido, que seguiu certos padrões. E se ele não seguiu, é só eu falar assim, ó, faça isso. Ele corrige rapidinho. Ele corrige no próximo item. Sim. Então, uma pessoa que começou a ter contato com isso, sabe o impacto que isso gera. Sim. Agora, a questão que você falou que você usa para trabalhar.
Eu acho muito legal essa questão porque agiliza, facilita muita coisa que seria operacional, digamos assim, né? Às vezes coisa que dá para agilizar. Eu acho que a inteligência artificial, o fato dela ser concebida inicialmente é para isso, né? Então, você tem a Siri lá, a Alexa, é justamente para facilitar a tua vida. Mas para você extrair o melhor da ferramenta, você tem que saber como ela funciona, né? Eu falo muito isso lá para os meus alunos, meus clientes. Eu falo, olha, às vezes seu filho não quer seguir na área de tecnologia. Às vezes ele vai ser um médico, um veterinário, um músico, um artista, qualquer coisa fora da área de tecnologia. Só que é óbvio que ele vai ter que lidar com a tecnologia em algum nível na vida dele, no presente, no futuro próximo, no futuro distante. Sim. Só que se você tiver uma base, né, ali na infância, na adolescência, uma base tecnológica, entendendo o raciocínio, né, o pensamento computacional, o raciocínio de uma linguagem de programação, você consegue aproveitar muito melhor as ferramentas, né? Então, você como programador, você sabe como colocar ali o comando certo no ChatGPT para ele te dar algo mais assertivo, né? Uma pessoa que não tem esse conhecimento em programação, às vezes vai ficar navegando ali num limbo do ChatGPT e vai falar, deixa que eu faço, vai, ele não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas, na verdade, é a pessoa que não está sabendo imputar, né, escrever ali, o que realmente ela precisa da ferramenta, sabendo como que ela trabalha. Então, eu sempre falo muito isso, gente, não precisamos de um mundo com 100% das pessoas programando, mas precisamos das pessoas sabendo o que a ferramenta faz, como ela trabalha, como que eu extraio o melhor dela. Sim. E tem uma diferença também, porque assim, a gente teve um ingresso da tecnologia no formato que a gente está vendo hoje, ele é recente de alguma forma. Se você olhar, sim. o que a gente fala de recente, assim, 100 anos não seria tão grande, né? Mas você colocar o smartphone, a gente não completou ainda 20 anos de smartphone ainda. Então, e aí você pega que uma tecnologia que está na mão de quase 80% das pessoas no mundo, e 80% das pessoas tem variação de idade muito grande, né? Então, por exemplo, você tem uma criança que nasceu já existindo um smartphone, caso do meu filho, e tem pessoas que não conseguem usar o smartphone porque, assim, não conseguem lidar com tecnologia. Então, vamos já para começar a conversa, existe um oceano de distância entre os níveis de utilização da tecnologia. Ponto. Sim, sim. E principalmente as pessoas que estão mais longe dessa utilização tecnológica, existe um grande medo de ficar para trás. Existe um FOMO, assim, né? Existe aquele medo de você ficar de fora. Você substituído. Você ser substituído. Estou me sentindo desvalorizado. Você substituído por uma máquina, né? Sim. Então... E ainda vem uma busca também de se recolocar, né? De buscar o mercado e tal. Porque a tecnologia vem cada vez mais tomando espaços. E quem não está adaptado à tecnologia vem perdendo espaço. Então, assim, isso é um fato. Sim. E aí, realmente, assim, a maneira da pessoa se manter atualizada com tecnologia, ela não precisa virar um programador. Sim. E assim, entender de lógica de programação é importante. Mas também se você não vai querer você agora, talvez, com 40 anos, 50 anos, querer aprender lógica de programação. Você pode, tem todo o direito de aprender o que você quiser da sua vida. Mas assim, não tem a necessidade para você poder interagir com a tecnologia. Não é um requisito você ter que saber sobre isso nesse momento. Sim. Porém, é muito diferente as crianças. Eu acho que as crianças, é muito importante que elas tenham um pouco de conhecimento lógico, porque isso... os computadores têm lógica por detrás de tudo. Então, eu acredito que no ensino, ele tem que se preparar para essa nova era de inteligência artificial e de novas tecnologias, porque como que as crianças vão saber o poder de um feed? O que tem por detrás de um feed? Sim. Se ela só vai lá e consome. Sim. Mesmo que ela escute alguém falar, mas como que funciona isso? Como que um feed pode manipular as minhas escolhas? Sim. Nossa. Então, assim, tem uma matéria sobre
recursos de inteligência artificial, de marketing, eu acho que são muito importantes nesse momento para as crianças, assim. Sim, até para gerar uma questão, entrando um pouquinho em filosofia, né? Uma questão de pensamento existencial, né? Por que que isso existe, o que isso está impactando na minha existência, né? Até onde isso influencia quem eu sou, porque a gente percebe que eu sou de uma geração que eu consigo esperar as coisas, né? Eu usava, estou entregando a idade aqui agora, né? Eu usava internet de escada, então uma música demorava ali 20, 30 minutos para baixar. Um filme que eu queria assistir, às vezes tinha que deixar a noite inteira para no outro dia dormir. E aí dava erro no download quando você chegava no Exato, outro aí dia. tinha que começar tudo de novo, e aí você conecta a internet, você trava o telefone, sua mãe fica brava, aí ela precisa usar o telefone, você perdeu tudo aquilo que você já baixou. Sim. Então, por mais que a minha geração, ela foi introduzida a tecnologia, né, na minha geração, acho que até um pouquinho antes da minha também, eu percebo que eu tenho uma paciência que as gerações mais novas não têm. Por exemplo, os meus alunos lá, eles são muito imediatistas. Eles são até, às vezes, impacientes, né? A gente tem uma brincadeira que, quando o aluno entra, a gente fala, não, você não vai fazer o robô da NASA em 2 meses. Porque é essa expectativa que eles entram. Eles veem tudo na internet, tudo fácil, tudo rápido. Se ele não tá gostando, troca. Se ele enjoou desse jogo, troca. Eu, pra trocar de jogo, né? Às vezes o pai trabalhava ali o mês inteiro para comprar um jogo que tinha que durar até o final do ano, até o Natal, para você poder ter dinheiro para comprar outro jogo e jogar mais ali 6 meses. Uhum. Hoje em dia, você tá jogando um jogo, você recebe um anúncio de outro jogo, você já baixa outro ali, já vai entrando num loop infinito de coisas novas. Uhum. E ninguém tem a paciência de construir, né? De você, aos poucos, saber que as habilidades elas são desenvolvidas com repetição, com tempo. Sim. Mas é algo que a gente vai ter que aprender a lidar. Vai Porque, ter que assim, aprender a lidar. E assim, a gente busca proteger um pouco. Eu tenho filho, né? Uhum. Então eu tento Qual que é a proteger. idade do seu Tem filho? 6 anos. 6. E ele tem bastante contato com tecnologia. Uhum. Eu acredito que, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso, Uhum. de alguma forma. Porém, eu acho que a restrição completa... Não funciona, né? eu acho que, assim, o problema maior... Essa é uma opinião minha, não, assim, não tem embasamento... É uma opinião minha mesmo, Sim, de verdade. Eu acredito que, assim, a gente tentar restringir nunca funcionou. A restrição nunca funcionou. Talvez, assim, você consiga retardar um tempo a um problema mais grave, entendeu? Mas, assim, se 80% da população está usando o smartphone, se o adulto está em contato com o smartphone o tempo todo, ele vai aprender por referência. Sim. E, assim, você fazer algo completamente, né, contrário, né, a um movimento que está acontecendo, é muito difícil. Eu acredito que, assim, a melhor maneira é aprender a lidar com as tecnologias. Uhum. E assim, usar da tecnologia pro seu ganho, né, individual, ou social, o que seja. Porque aí eu acho que essa é a grande sacada para as pessoas que pensam colocar isso na sua vida ou até mesmo na sua empresa, né, na sua instituição de ensino, que seja. Como que eu não fico para trás desse movimento de tecnologia? Eu preciso estar ou à frente ou caminhando com ela, né? À frente é tentando inovar, buscando outras coisas que nunca foram criadas. Esse é um papel. Porém, esse processo de inovação, ele depende de muito know-how, muito conhecimento também, porque muitas pessoas vêm me procurar nesse momento de inteligência artificial, quero desenvolver minha IA. Como que a gente faz? E assim, existem muitos passos para isso, né? Não é basicamente, não é um passo tranquilo. E aí, num momento que você não precisa ser um criador de inteligência artificial, porque você vai virar uma empresa de software, no caso, né? Então, você pode ser um utilizador, mas um utilizador com muita experiência, com muito conhecimento. Porque a grande diferença vai ser essa. A inteligência artificial ela vai dar poderes cada vez mais surpreendentes para nós. Então,
Hoje ela já está fazendo código para mim, mas Uhum. amanhã depois eu não vou nem ter que colocar o código no lugar, nem ajustar isso no arquivo. Eu não vou talvez mais precisar codificar, mas eu sei utilizar a inteligência artificial para aquilo que para o meu negócio, eu vou ter que estar evoluindo com a evolução da inteligência artificial também, e não simplesmente ficar lá e falar assim, ela roubou o meu lugar, começou a fazer o que eu faço e vou Sim. ficar aqui reclamando, entendeu? Sim. Acho que tem que estar sempre na vanguarda, buscando utilizar isso no seu dia a dia. Uhum. Acho que a resistência sempre vai ter, né? Porque como é algo que muda muito o dia a dia das pessoas, às vezes muda uma história de uma vida, né? De uma carreira e do dia pra noite você vê que a tua profissão, ela tem o risco de desaparecer, né? E agora com as inteligências artificiais criando imagem, criando música, criando voz, criando texto, código, né? Tá surgindo as discussões, né, enormes eu vi uma que os designers estavam levantando de que o que a inteligência artificial estava fazendo, de quem que é a autoralidade disso, né? É da empresa, é do cara que escreveu lá o que ele precisava, só que a inteligência artificial ela pega referência em cima de obras de arte, então tem alguma parcela de direitos autorais nas artes que ela pega como referência, então tá gerando muito medo, muita discussão, muita coisa, mas você falou, vamos inserir isso pra gente não ficar para trás. E aí a hora que a gente fala da educação, o que você acha que dá, quais são as coisas boas e as coisas que a gente, não gosto de falar coisa boa e coisa ruim, eu gosto de falar coisas boas e coisas que a gente tem que ter atenção quando a gente fala assim da inteligência artificial aplicada no contexto educacional, numa escola, para as crianças, adolescentes, o que você acha disso? Assim, lógico que tem muitas formas, né, de se utilizar a Uhum. inteligência artificial, algumas que a gente até conversou. Uma das possibilidades que eu vejo com bastante bons olhos, né, é a personalização do ensino. Porque quando você consegue fazer um ensino de forma adaptada ao aluno, Uhum. e assim, porque os alunos têm Sim. diferentes formas de aprender, né? E assim, às vezes, quando a gente leva isso para uma escola, é um modelo quase que único. Que, assim, tô aqui, principalmente, eu vim de uma escola que tinha 40 alunos, e era um professor falando para 40 alunos. Os 40 alunos estariam aprendendo da mesma forma? Com certeza não. E ali, assim, quando você consegue introduzir inteligência artificial no formato de ensino, você consegue, de alguma forma, adaptar o conteúdo para que aquele aluno, né, consiga entender e tirar o maior proveito para dar o próximo passo. E o próprio aluno consegue, por ele mesmo, buscar a informação quando ele tem a necessidade. Porque, basicamente, eu quero fazer um código, igual eu falei. Uhum. Eu não sou programador, mas eu quero fazer um código. Eu quero fazer um código que faça isso e isso. Aí ele vai começar a te dar um monte de explicação lá de como fazer o código. Aí você fala assim, não, mas eu não entendo isso. O que é isso? Ele vai te responder. Mas o que é isso? Então, retorno. Agora eu entendi. Agora eu gostaria de fazer isso e isso. Se você for numa conversa fluida com o próprio ChatGPT hoje, de forma personalizada, você consegue aprender. Então, assim... Ele seu professor ali. Seu mediador, mas aí né? o professor fala assim, mas aí eu perco meu papel? Jamais. Eu acho que, assim, o aluno, ele vai ter necessidade de ter outro para ensinar. Que seja a máquina, Sim. ou que seja o professor, principalmente o professor aliado com a tecnologia, entendeu? Para que ele consiga oferecer... ele vai ser muito mais um orientador do que o detentor do conteúdo, entendeu? Porque o professor sempre foi o dono do poder, né? O mestre dos magos, o que nunca podia falar que não sabia, algo, né? Exatamente. Mas é muito engraçado isso, porque a questão que você falou, né? Vou perder meu emprego, os professores? Eu acredito fortemente que é uma das poucas profissões que estão com o emprego garantido, porque o processo de aprendizagem, ele não é só o conteúdo, ele tem a questão da afetividade. Quantas vezes você não gerou um bloqueio em uma matéria que você não gostava do professor? Ou uma matéria que você até nem era tão bom assim, mas você se desenvolveu muito bem porque o professor era legal, era gente boa. Então,
essa questão da afetividade, do relacionamento, ele auxilia ou, né, atrapalha o processo de aprendizagem. Então, a questão do professor é muito isso. Você falou, o ChatGPT até pode saber o que é que eu quero, mas ele é frio, né? Ele é um robô. E eu coloco outro ponto, assim, que você falou, até conectando um pouco com o que você disse sobre a parte de legislação, né, de direito autoral, mas e trazendo também conectado a isso, assim, a de perder os empregos e tal. A gente está muito focado na parte econômica da coisa. Porque, de alguma forma, todas essas questões, né, do medo de perder o emprego, até mesmo a regra de direitos autorais, elas estão ligadas à parte econômica. Sim. Então, assim, o modelo atual econômico que a gente tem, ele vai ser transformado. Da mesma forma que, por exemplo, os músicos, eles, quando veio a tecnologia do streaming de música, sim. eles tiveram que se adaptar, de entender aonde, assim, eu não vou ganhar mais dinheiro vendendo CD, disco. Eu vou ganhar dinheiro... Por visualização da minha música. Né? Pela visualização da minha música, ou eu vou ganhar dinheiro fazendo shows, ou, assim, Sim, o modelo de negócio, eu vou fazer publicidade, enfim, eles se transformaram de alguma forma. Então, os modelos econômicos, eu acredito que vão ser mudados. E nessa mudança, nessa alteração dos modelos econômicos, as coisas se ajustam, entendeu? Ninguém vai estar reclamando sobre direito autoral se ele estiver rentabilizando de alguma forma por conta disso. Então, eu acho que está tudo bem. Essa questão do direito autoral é muito engraçada, porque eu já cheguei a... Eu estava desenvolvendo umas matérias e tudo mais, e eu estava usando o ChatGPT para me destravar, né? Digamos assim, dar o start, ler, falar, beleza, vamos começar a partir daí. E aí um dia eu estava conversando, estava fazendo isso, e eu falei, gente, mas calma. Isso aqui que eu tô gerando, ele é meu ou ele é do ChatGPT? E aí eu comecei a perguntar pro ChatGPT, né? Eu falei, essa questão do que você está desenvolvendo, né? De quem que é a autoralidade? Aí a inteligência artificial muito inteligente começou a desviar do que eu estava perguntando, né? Ele começou, você tem que verificar nos termos de uso. Aí eu falei assim, mas você não tem acesso aos seus próprios termos de uso? Ele, não, mas esses termos podem mudar e tudo mais. Aí eu comecei a insistir, né? Mas você não consegue ver isso em tempo real? Como que tá agora? Aí ele me deu uma resposta mais satisfatória, né? Falando, atualmente a gente não cobra nenhum uso comercial, você tem autorização para usar isso comercialmente. Aí ele fala, mas isso pode mudar a qualquer momento. Sim. Então, quando a gente fala de pessoas que usam aí o ChatGPT para fazer o mestrado, doutorado, até que certo ponto o seu diploma é seu, né? Se você usou muito outra coisa para te ajudar, rola essa discussão, né? Exatamente. Eu acho que o que tem que mudar, de alguma forma, é as regras que nós criamos. Sim. Não dá mais para ficar do jeito que tá. Assim, a informação ela vai ser gerada e cada vez de uma forma mais absurda, dia a dia, né? infinita. Assim, a pessoa detectar se alguém está usando ou não usando uma inteligência artificial por detrás é quase que, assim, na minha opinião, é impossível. Tá? Assim, pode ter modelos, marca d'água, que são, mas, assim, facilmente quebráveis, entendeu? Sim, sim. E aí as pessoas têm que começar a entender que o movimento é cada vez mais veloz e não adianta querer barrar, né? Discutir e barrar. Porém, lógico que também tem que ter algumas regras, né? Nem tudo pode ser da forma que uma terra de ninguém. Eu acho que assim, tem que ter regras condicionando. Hoje tá meio assim? Hoje é muito aberto, porque assim, você tem regras como o LGPD aqui no Brasil, você tem regras também muito parecidas na Europa, né, sobre essa privacidade dos dados. E teve países, que, por exemplo, a Itália barrou o ChatGPT. Tem muitas empresas brasileiras que proíbem a utilização do ChatGPT por conta da questão da privacidade, porque até o quanto você está abrindo informações para eles. Porque, assim, tem o lado contrário. Você está fornecendo. E o treinamento que foi feito pela própria OpenAI, ela buscou, através de crawlers, a internet inteira. E fora outras informações. Talvez não tenha acessado bancos de dados privados, obviamente. Eu acredito que não. Mas todo o conteúdo público da internet foi consultado.
Então, quando houve todo esse consumo dessa internet, e aí, qual que é o direito que tinha dessas informações para ele se utilizar disso? Vão cobrar royalties desses dados? Então, na minha opinião, eu acredito que o futuro é uma não existência de direitos autorais. Assim, porque vai ficar impossível você determinar da onde você acha que a gente vai chegar nisso? Da onde partiu? Porque assim, teria que, sei lá, aí começa a se aliar outras tecnologias, né? Você poderia conectar um blockchain por detrás que garante a integridade de que fui eu que criei e que nenhum processo foi quebrado. Sim. Enfim, você pode ter outras tecnologias incluindo nisso. Já que você já puxou o gancho, era uma das coisas que eu queria falar também, que era sobre as novas tecnologias, né? A gente está falando novas, nem tão novas, né? Impressão 3D, realidade virtual, realidade aumentada, você pode citar outras aí também. E o que você vê de benefícios? Eu sou sempre o chato que vai puxar para a educação, porque é uma área que eu gosto muito. E o que você vê assim de oportunidade, até para... A gente tem bastante gente que assiste, a gente que são professores, o pessoal da área da educação, às vezes pai de aluno, às vezes o próprio aluno que está vendo ali. O que você acredita de algumas dessas tecnologias que os próprios professores podem utilizar ao seu favor, os próprios pais podem usar e falar assim, não consigo vencer os meus inimigos, né? Vamos aliar eles, aprender a usar da forma correta. O que você diria assim em relação... Quais tecnologias você destaca aí? Olhando a educação, principalmente da parte... que normalmente a educação parte do infantil, vai... assim, Funde 1, 2 ali, né? Você vai ali até a adolescência, né? Então tem bastante disso, assim. A educação é muito forte nesse período. Então a gente fala muito da educação da infantil até os adolescentes ali. Muito forte. E esse grupo é muito conectado com games. Sim. Os games fazem parte da vida deles. E assim, a educação, quando você consegue conciliar através dos games, eu acho que de forma efetiva você consegue ensinar a outra pessoa, sabe? Então, exemplo, em casa eu jogo Minecraft com meu filho. E eu tento, de alguma forma... Não, porque é o seguinte, ele vai estar lá de alguma forma. E se ele não estiver lá, ele queria estar lá. Sim. De alguma forma. E assim, eu falei assim, eu vou jogar Minecraft com ele e vou mostrar alguns aprendizados que eu quero que ele tenha na vida através do jogo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, até num jogo mais simples, o Mario Super World, eu tô jogando com ele de vez em quando. Ele vai para tentar passar de uma fase, são fases difíceis de jogar. Sim. E aí, uma outra geração. Né? E é um treinamento que você tem que dar de assim, não passou da fase? Tenta de novo. Sim. Tenta de novo. novo. E não tem nem tutorial, né? Nem ensina você a jogar. Você pega e se vira, vai tentando. Não, e mesmo assim, aí o que eu acho legal é o seguinte, aí ele foi na internet e procurou no YouTube como passar daquela fase. Com 6 anos. Sim. E assim, eu falei, aí você fica naquele pensamento, nossa, mas ele já tá buscando um atalho, né? Mas, cara, tá buscando uma solução. Ele tá buscando uma solução. Sim. Então, assim, você usar essas ferramentas tecnológicas, que a gente tem hoje o próprio YouTube, vídeos, games, mas até novas tecnologias que podem vir aí e que já tem, né? Já tem acesso. Lógico, tem que medir cada uma das tecnologias, o momento de você expor as crianças, né? A esse tipo de tecnologia, igual, por exemplo, o próprio VR, eles falam que a imersão é tão grande que realmente é desaconselhável abaixo de uma certa idade. Então, lógico, tem que ter todo o cuidado disso. Porém, assim, são maneiras. Eu vi, por exemplo, uma escola que ensina através de realidade virtual. E que também a gente vai começar a ter muita presença de realidade aumentada através de óculos um pouco mais... menos imersivos, mas que você vai conseguir ter contato com inteligências artificiais, conectado com 6G, que está vindo aí com uma velocidade absurda de conexão. Ao mesmo tempo, você conseguindo organizar isso e ter a segurança de blockchains. Então, assim, vão ter várias ferramentas e, assim,
o ensino, na parte de ensino, eu visualizo muito a imersão dos alunos nos contextos que você quer ensinar. Então, por exemplo, você quer ensinar sobre, sei lá, a Revolução Francesa. Uhum. E aí, como que eu vou mostrar como que foi a Revolução Francesa? Eu tive professores que contaram as histórias daquele momento, né? De como que contou histórias Sim. de forma, assim, imersiva, Tão vivente, viventes, né? que eu falei, nossa, eu fiquei impressionado de ouvir. E por que não trazer esse tipo de história através de games, de filmes, que ele consiga ter um contato com realidade virtual, assistindo aquela história acontecendo? Porque não vai ser uma criação mental do que foi aquilo para ele, e sim, basicamente, Ele quase vai que a ver, realidade né? ali, Sim. de alguma forma, até fazer ele sentir sobre isso. Sim, é muito mais imersivo, é muito mais engajador, né? Eu vejo lá na escola, até você falou da questão de usar os games, eu sou muito entusiasta, sou game designer, então eu tenho que trazer, acreditar nisso. E é assim, pegando um assunto simples, que é o plano cartesiano, que é lá o X, o Y, o Z, um assunto que na escola, pelo menos para mim, foi muito chato, porque a gente pegava ali o papel ao maço, fazia a reta na vertical, a reta na horizontal, x igual a 1, y igual a 0, menos 1, menos 2. Um assunto que eu olhava ali naquela folha ao maço e não via utilidade para nada. E a gente trabalha lá na escola, a gente consegue trabalhar esse assunto, lógico que a gente não entra muito assim na questão teórica, a gente traz isso para a prática, para os mais novos, os mais velhos vão ver a teoria disso, que é você fazer a movimentação do seu personagem utilizando o plano cartesiano. Então, se o seu personagem está indo para a direita, o x dele está aumentando. Se ele está vindo para a esquerda, o x dele está diminuindo. Está indo para cima, o y aumentando. Está indo para baixo, o y diminuindo. E é muito engraçado como um assunto tão difícil na escola, que pelo menos para mim, na época, foi um pouquinho difícil de entender para que eu ia usar aquilo na minha vida. E aí, quando a gente não entende o porquê que a gente está fazendo alguma coisa, a gente normalmente não se interessa muito pelo assunto. E é muito engraçado você entender como que isso muda o entendimento do aluno em relação ao assunto, porque ele vê propósito naquilo que ele está aprendendo e de uma forma dentro do contexto que ele vê todos os dias, que são os jogos, né? Ele joga todo dia, ele tá ali com um amigo. No próprio Minecraft que você citou, tem ali as coordenadas, né? X, Y, Z, que até então às vezes ele nem sabia o que era, ele começa a associar, o X é o eixo da horizontal, o Y é vertical. Então é muito bom o aprendizado isso, né? de línguas, por exemplo, é algo que, assim, quando ela é estimulado pela necessidade, igual o meu próprio filho, assim, ele aprende, ele está aprendendo inglês de maneira muito mais rápida, porque ele lê as coisas em inglês e ele precisa determinar. E ele aprendeu a ler em português, assim, né, com muita velocidade, principalmente pela necessidade. E a necessidade, assim, gerada pelos games, de alguma forma. Então, assim, existem pontos positivos e negativos da tecnologia. Tem que ter o cuidado, né, de expor as nossas crianças à tecnologia. Falamos da dopamina, tem muitos contras também. Mas tem que ter as regras, igual a gente está falando sobre tudo. Você tem que ter algumas regrinhas, porque senão uma terra de ninguém pode gerar situações que a gente desconhece. Sim, eu falo que a tecnologia, no geral, ela é uma ferramenta. E a ferramenta, ela é a ferramenta por si só. Agora, vamos pôr um martelo. Eu posso pegar um martelo e construir um móvel, eu posso construir alguma coisa com esse martelo, ou eu posso simplesmente pegar e jogar em alguém e machucar alguém. A ferramenta é a mesma. O que eu faço com o martelo é responsabilidade minha. Então, o que eu faço com a tecnologia é responsabilidade minha. Eu tenho ali ferramentas muito poderosas de aprendizagem, igual você falou, questão do ensino do idioma, o ensino da língua portuguesa, eu falei da parte de matemática, de uma forma divertida. Eu posso usar isso dessa forma, ou eu posso deixar o meu filho ali jogando o dia inteiro, rodando de jogo em jogo, de vídeo em vídeo, Exatamente. Que vai gerar um vício em dopamina, vai gerar um monte de problema futuro, depressão, afastamento da família, um monte de coisa. Só que a ferramenta é a mesma. Ao mesmo tempo que eu tenho crianças aproveitando essa ferramenta de uma forma positiva, eu tenho crianças que, às vezes, por falta de intermédio ali, estão imersas numa experiência que não vai gerar frutos. Então, essa questão não pode ser que você tratado falou... como vilão e também nem como o salvador de tudo, Exatamente, entendeu? Então, você tem que ter exatamente. parcimônia ali para tentar chegar numa equalização de tirar o melhor proveito, né? Sim. Com certeza. Inclusive, a questão com a inteligência artificial, né? Que é uma grande ferramenta, que pode te
potencializar, te ajudar no seu trabalho. Só que se você não está consciente de como ela funciona, de onde ela está na sua vida, de até onde você deixa aquilo ali influenciar na sua vida, né, na sua profissão, como que eu uso isso para potencializar minha carreira, ao invés de ficar com medo de perder o meu emprego, ficar batendo de frente, né? Ah, não, isso fui eu que criei, é meu direito autoral. Ao invés disso, você vê que é uma revolução que ela não tem muito como barrar, né? Então, o que estão tentando fazer eu acho muito legal, até porque essa questão da autoralidade foi uma preocupação minha. Falei, não, eu tô criando, eu quero o meu nome nisso. Sim. Vai ter muita discussão, vai ter muito impacto e tal, porque tem a resistência, Sim. ela é... O ser humano, eu vejo ele com bastante resistência à mudança. Sim, sim. Então a gente prefere manter no status quo mesmo. Sim. Porém, assim, a tecnologia, ela tá vindo de muitas frentes, igual eu te falei. Muita assim, coisa, né? são muitas formas. Então, assim, tem a inteligência artificial, mas tem vários modelos que estão sendo criados e que fazem milhares de coisas, milhões de coisas. E que tá vindo de outras tecnologias que tem mais um monte de ações para o nosso dia a dia que vai transformar a nossa forma de viver. E assim, é o que você falou, não tem volta. E aí, como a gente se utiliza dela para o nosso benefício e para poder, por exemplo, na parte da educação, principalmente, como ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, ou até mesmo nós, assim, no dia a dia nosso, como que a gente pode ir lá e tirar proveito disso? É utilizando. E se você aprender um pouquinho mais, passa para alguém que não conhece. Eu acho que é um dos melhores formatos que você pode ter de relação com a inteligência artificial hoje. Muito bom. Bom, eu queria que você fizesse um convite para o pessoal falando um pouquinho da comunidade. É só o desenvolvedor que pode entrar lá? Não. Como funciona? Explica aí um pouquinho pra gente. Não, a comunidade é uma comunidade aberta. Eu vou até colocar lá tem um site, iarriopreto.com.br. Vou deixar o link lá para quem quiser participar da comunidade. É uma comunidade através do WhatsApp que a gente usa hoje. Já tentamos outros formatos aí, mas o WhatsApp acabou ficando no final. E é para todo mundo. Qualquer pessoa que goste do assunto, que queira participar, ela pode participar. Nós fazemos normalmente eventos mensais e o grupo troca mensagens sobre o conteúdo. A gente já fez muitos eventos no começo, né? A gente fazia muitos eventos presenciais. A gente está tentando retomar esses eventos presenciais no Parque Tecnológico. Né? Até a gente fazia muitos lá e fizemos em outras universidades aqui em Rio Preto. Fizemos na Unesp, fizemos na Unirp. Então, a gente quer trazer esse movimento de inteligência artificial e porque a comunidade ajuda muito as outras pessoas que querem ingressar na área e que não sabem muito por onde seguir, ou até mesmo que gostam do assunto em si. Sim, eu vi lá que teve uma reunião recente, me corrija se eu estiver errado, que vocês estavam falando sobre IA na saúde. É isso? A gente falou de IA, exatamente, assim, não só da saúde, a gente falou sobre IA na utilização das empresas mesmo. Nas empresas, em geral. Sim. Mas assim, são assuntos, são só pautas que a gente abre lá para poder ter um lugar para poder conversar. Um ponto de partida, um motivo para poder conversar e falar sim. sobre inteligência artificial, poder conhecer outras pessoas também da área. Então, temos muitos profissionais ali que já estão na área trabalhando e tal, e que ajudam outras pessoas que estão ingressando. E esse movimento no início foi muito importante porque teve muitas pessoas que estão ali que não eram da área e hoje são da área por conta da comunidade. Então, assim... porque é um assunto incrível, né? É um assunto incrível. Então, fica o convite para participar, iarriopreto.com.br. Eu vou deixar o link lá para vocês conseguirem acessar a comunidade através do WhatsApp. Maravilha. Bom, Guilherme, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria que você desse um recado especial para o pessoal que gosta desse assunto, que às vezes está um pouco preocupado se vai perder o emprego, se não vai. Os pais que às vezes estão olhando para essa mudança tecnológica não sabem muito o que fazer. Então, fica à vontade para dar um recado geral aí para a galera, também desenvolvedores novos, plenos, seniors, que estão
podendo assistir aqui com a gente. Então, fica à vontade para fazer um encerramento aí e deixar uma mensagem final pro pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite. Assim, a CIRP é muito importante, assim, na minha vida, aqui em São José do Rio Preto. Então, é um prazer estar aqui conversando com você também. E, assim, da inteligência artificial, o recado que eu quero deixar é que, assim, não deixaria de lado a inteligência artificial como algo assim, não é para mim e eu não preciso saber sobre esse conteúdo. Eu acho que é importante para todas as pessoas terem entendimento sobre essas ferramentas, conhecer de fato e utilizá-las. Porque vai haver uma diferença muito grande de profissionais que utilizam e não utilizam. A ferramenta tá aí, né? Assim, a mesma coisa de alguém trocar um pneu de carro na mão e o outro trocar com macaco. Assim, tem coisas que pode até ser possível de ser feito, mas não faz sentido. Não faz sentido você ficar não utilizar as ferramentas que já existem, né? E por outro lado também não cair no lado do medo excessivo, porque você só começa a diminuir seu medo conforme você começa a dominar essas ferramentas. E aí você vê que também elas não vão substituir o ser humano. É o medo do desconhecido, né? Elas não vão substituir o ser humano. Aí vão mudar como os seres humanos vivem e não substituí-los, né? Então acho que é esse recado para não ter esse medo também. Porque esse medo, de alguma forma, só faz mal e afasta da própria utilização da ferramenta. Maravilha. Bom, Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que também você anda corrido por aí. Obrigado pelo seu conteúdo. Que, cara, chamar alguém do mercado que participa disso, que está vivendo isso todos os dias, é muito diferente de pegar alguém que só leu alguma coisa, só viu uma matéria para falar sobre o assunto. Acho que a gente conseguiu aprofundar bastante em alguns tópicos. E eu queria agradecer o seu tempo, sua presença. Eu queria agradecer também à CIRP pela oportunidade de estar à frente desse projeto, ao Núcleo das Escolas também, né, o podcast Educação. É um projeto das escolas particulares, do Núcleo das Escolas Particulares aqui na CIRP. E eu estou muito feliz de fazer parte disso. Então, gostaria de agradecer todo mundo da CIRP, o Guilherme aqui pela presença, o pessoal também aqui do estúdio. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.